Assim que o novo Papa Leão XIV apareceu na sacada da Basílica de São Pedro, um silêncio respeitoso se espalhou pela praça e atravessou as telas daqueles que acompanhavam o momento ao redor do mundo. Para muitos, era apenas a tradicional apresentação de um novo pontífice, mas para outros, especialmente os que conhecem os sussurros antigos das profecias católicas, aquele instante despertou algo mais profundo. Como se um eco antigo ganhasse vida, reacendendo a lembrança de uma profecia envolta em mistério, fé e séculos de expectativa. Essa antiga predição é atribuída a um dos nomes mais intrigantes da história da Igreja, São Malaquias. Talvez, à primeira vista, pareça apenas mais uma lenda mística da Idade Média. Mas e se não for? E se em meio a todo o simbolismo, essa visão contiver mais verdade do que imaginávamos? E se o que foi escrito há centenas de anos estiver começando a se cumprir diante dos nossos olhos, dentro do coração da Igreja, sob a cúpula de São Pedro e na própria figura do recém-eleito Papa Leão XIV? Para compreender por que essa profecia voltou a despertar tanta atenção, é preciso saber o que exatamente ela diz e por que vem causando calafrios em estudiosos, teólogos e até nos fiéis mais simples. Leão XIV não está apenas assumindo o lugar de seu antecessor. Há quem acredite que ele possa ter assumido um papel descrito há séculos, na última linha de uma lista profética. Uma linha que não termina com um nome, mas com um aviso. Essa profecia remonta ao século XII e ao arcebispo irlandês São Malaquias, homem conhecido por sua profunda santidade e uma vida de intensa oração. Durante uma peregrinação a Roma, ele teria recebido uma visão, não apenas para o seu tempo, mas para todas as gerações futuras. Segundo a tradição, ele viu os nomes, ou melhor, os lemas simbólicos de 112 papas. A visão se manifestou como uma lista escrita em latim, e cada frase indicaria uma característica marcante de um futuro pontífice, começando com o Papa Celestino II. Durante séculos, esse manuscrito permaneceu oculto, guardado nas profundezas dos arquivos do Vaticano, até ser revelado no século XVI por um monge chamado Arnold de Wion. Curiosamente, essa revelação ocorreu durante um conclave, o que adicionou um ar de mistério e expectativa ao momento. Wion afirmava que as enigmáticas frases haviam sido escritas pelo próprio São Malaquias. Desde então, elas cativam os fiéis e intrigam os estudiosos, mantendo viva uma das profecias mais comentadas da história da Igreja. Entre as muitas profecias que atravessaram os séculos dentro da história da Igreja, poucas causaram tanto fascínio e controvérsia quanto a de São Malaquias. E o que a torna ainda mais impactante nos dias de hoje é a sensação crescente de que, olhando para trás, a lista de 112 papas parece ter acertado em muitos detalhes. É claro, os céticos afirmam que as descrições são vagas e interpretativas, mas para os que creem, os lemas latinos se encaixam surpreendentemente bem nas figuras que ocuparam o trono de Pedro, seja pela origem, pelos símbolos que carregavam, pelo brasão de armas ou até pela marca espiritual que deixaram na história da Igreja. E agora, estamos aqui, diante da última entrada da lista, a de número 112. Diferente das anteriores, essa não traz um simples lema em latim. O que ela revela é algo mais denso, mais sério, que não descreve um homem, mas deixa um alerta. Fala de um pastor que conduzirá seu rebanho por tempos difíceis. Menciona a cidade das 7 colinas, referência poética a Roma, e conclui com um eco de julgamento. Por décadas, muitos se perguntaram se o Papa Francisco seria aquele descrito nessa última linha. Mas com sua partida e a ascensão do Papa Leão XIV, as especulações ganharam novo fôlego. Seria ele, afinal, o escolhido? O homem que Malaquias teria realmente previsto? Aquele que conduziria a Igreja não à destruição, mas a um tempo de purificação profunda? Leão XIV nunca comentou publicamente sobre a profecia, mas sua eleição acendeu conversas por todos os cantos, desde seminários até fóruns católicos e círculos de teologia. Sua história de vida, entrelaçada com as raízes humildes de Chicago e os anos de missão no Peru, o apresenta como um servidor do povo, próximo dos pobres, sensível às necessidades espirituais, mais do que aos mecanismos do poder institucional. E talvez seja justamente essa postura pastoral que leva muitos a enxergarem nele
o retrato do pastor descrito na profecia, alguém que caminha com o povo em meio às provações. Mas é importante lembrar, a Igreja Católica não reconhece oficialmente a profecia de São Malaquias como parte da doutrina. Trata-se de uma revelação privada, sujeita à interpretação e sem valor dogmático. Ainda assim, o mistério permanece vivo, porque a lista termina não com um nome, mas com uma sensação de desfecho. Um ponto final que, para muitos, ainda carrega mais perguntas do que respostas. Não se trata de ruína, mas de escolha. Não é colapso, é conversão. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas agora olham para o Papa Leão XIV com outros olhos. A pergunta que ecoa em silêncio não é mais se ele seria o último Papa, mas sim se ele é o homem certo para este tempo tão delicado. À medida que o mundo observa com atenção, cresce o sussurro de uma inquietação maior. Será que estamos, de fato, vivendo o cumprimento da profecia de São Malaquias com a eleição de Leão XIV? A impressão é a de que estamos virando uma página importante da história espiritual da Igreja. Uma página que pode marcar uma transição profunda, talvez até decisiva. Mas por que agora? O que faz este momento parecer tão determinante? E por que esse novo pontificado soa tão alinhado com a visão final deixada por Malaquias? Para entender isso, é preciso olhar com mais cuidado para as particularidades da nossa era. Leão XIV foi eleito em 13 de março de 2025, em um mundo profundamente fragmentado, onde tanto a Igreja quanto a sociedade enfrentam perguntas difíceis e urgentes. Ele é o primeiro pontífice vindo da Ordem de Santo Agostinho e carrega consigo uma bagagem pastoral sólida, construída nos anos em que serviu comunidades humildes na América Latina, especialmente no Peru. Sua voz, tranquila e firme, logo se destacou pela clareza e profundidade. Não buscou polêmicas. O que atraiu a atenção foi justamente a simplicidade com que se expressa. Ele sucede uma longa linhagem de líderes que, cada um a seu modo, conduziram a Igreja por tempos desafiadores. Mas o que faz este novo pontificado se destacar não é apenas sua origem ou formação religiosa, é o espírito com que escolheu servir. Desde o início, Leão XIV tem reforçado a importância da humildade, da escuta e da cura, não através de gestos dramáticos, mas de uma presença constante, misericordiosa e silenciosamente transformadora. Ainda assim, como seus antecessores, ele assume a responsabilidade de guiar uma igreja que caminha por um mundo em rápida mudança. As conversas doutrinárias seguem despertando debates intensos dentro dos círculos teológicos. Questões como o cuidado pastoral às famílias, o papel da tradição em tempos modernos e a forma como a Igreja acolhe aqueles que vivem realidades complexas têm sido refletidas com oração, escuta e delicadeza. Esses diálogos, longe de significarem divisão, são sinais de uma igreja viva, uma comunidade enraizada na verdade sagrada, mas que continua caminhando ao lado do povo em cada tempo. Um dos documentos mais comentados da história recente da Igreja, a exortação Amoris Laetitia, trouxe à tona justamente esse espírito, um convite à compaixão e ao discernimento mais profundo. Enquanto muitos acolheram sua abordagem como necessária e sensível, outros sentiram que o texto exigia mais clareza. Tais tensões teológicas não são novidade, sempre existiram. Desde os primeiros concílios até as encíclicas mais recentes, a história da fé tem sido feita também dessas tensões, que no fundo revelam o movimento de uma fé viva, que escuta, questiona, responde e continua a buscar o rosto de Deus em cada geração. Buscar compreender como a verdade eterna se encaixa nas necessidades do presente sempre foi um desafio constante dentro da Igreja. Em agosto de 2017, um grupo de clérigos e estudiosos decidiu expressar suas preocupações em uma carta aberta, compartilhando interpretações pessoais sobre determinados ensinamentos. Longe de qualquer ato de rebeldia, esse gesto refletia a seriedade espiritual com que tantos líderes e leigos se aproximam das verdades sagradas da fé. No catolicismo, o diálogo teológico respeitoso não apenas é permitido, ele é essencial. Faz parte do esforço contínuo da Igreja em buscar clareza, fidelidade e santidade. Agora, com o Papa Leão XIV conduzindo a barca de Pedro, muitos se sentem renovados pela esperança.
Seu jeito sereno, sua atenção aos esquecidos e sua maturidade espiritual são vistos como dádivas para um tempo tão necessitado de paz e coerência. É provável que seu pontificado não seja marcado por reformas bruscas, nem por mudanças espetaculares, mas sim por algo mais profundo, um enraizamento firme, um respeito silencioso, um chamado à renovação interior. Ele não representa uma ruptura com o passado, mas uma continuidade viva, uma tradição que respira, que permanece, mas que também olha adiante com delicadeza e confiança. Se de fato a profecia de São Malaquias se refere a este momento, talvez ela não esteja anunciando um fim, como tantos temeram. Talvez esteja apontando para uma pausa sagrada, um limiar silencioso, onde a Igreja é convidada a redescobrir sua missão, não através do estrondo ou do caos, mas através da paz, da fidelidade e da perseverança. A eleição de Leão XIV pode muito bem simbolizar uma nova luz nascendo suavemente sobre pedras antigas, iluminando não a última página de uma história, mas o começo de um capítulo mais profundo. E nesse silêncio que toma conta dos corações atentos ao redor do mundo, muitos começam a perceber que nem toda profecia vem com um tom de ameaça. Às vezes, ela é apenas um lembrete suave, um convite a não temer o que está por vir, mas a seguir adiante com fé, um passo de cada vez, uma oração de cada vez. Agora voltamos brevemente no tempo, para o outono de 2013, poucos meses depois do início de um novo pontificado que havia captado a atenção do mundo inteiro. No dia 19 de outubro daquele ano, um bispo católico chamado Bernard Fell, conhecido por sua postura mais tradicional em relação à doutrina, compartilhou uma reflexão pessoal que, embora discreta, despertou conversas intensas em certos círculos de fiéis. Naquela época, Dom Bernard Fell expressou suas inquietações diante de algumas mudanças que, em sua visão, poderiam sinalizar o início de um período espiritual mais desafiador para a comunidade cristã ao redor do mundo. Suas palavras repercutiram de formas diferentes. Houve quem as acolhesse com seriedade e outros que as interpretaram como simbólicas ou apenas conjecturas. Mas isso não foi exatamente uma surpresa. Ao longo da longa história da Igreja, vozes de diversas tradições, contemplativas, pastorais ou doutrinárias, sempre ofereceram olhares distintos sobre os tempos e os caminhos da fé. Esse tipo de conversa faz parte do que mantém viva a alma de uma igreja que abraça culturas, línguas e realidades tão variadas. O que tornou aquele momento particular tão marcante não foi apenas o conteúdo da reflexão, mas o fato de que, mais uma vez, a igreja se via chamada a refletir profundamente sobre sua identidade, seu propósito e sobre como manter-se enraizada, mesmo diante de um mundo que não para de mudar. É importante lembrar que o papado carrega diferentes significados para diferentes pessoas. Enquanto alguns olham com cautela para certas decisões pastorais ou doutrinárias, há milhões que se identificam profundamente com mensagens que promovem simplicidade, misericórdia e diálogo. Ao longo dos anos, diferentes papas enfatizaram temas variados, como justiça social, diálogo entre religiões e cuidado com a criação. Essas mensagens, muitas vezes inspiradas nas escrituras e na tradição, tocaram corações de pessoas das mais diversas origens. Em fevereiro de 2014, por exemplo, uma pesquisa internacional apontou que grande parte da população mundial via com bons olhos a liderança da Igreja Católica, especialmente por seus esforços em aproximar pessoas, mesmo em meio a tantas divisões. Das comunidades simples da América do Sul aos centros urbanos movimentados da Ásia e da Europa, crescia a sensação de que o papado estava sendo observado não só pelos católicos, mas também por homens e mulheres de diferentes crenças e trajetórias. Para muitos, o que mais falava não eram os documentos oficiais, mas o exemplo pessoal, a compaixão, o serviço, a capacidade de se fazer próximo. Dentro da própria Igreja, como em toda instituição que atravessa os séculos, surgem visões diferentes. Mas essas diferenças não são sinal de ruptura, são expressão da vida pulsante da fé. Desde os antigos concílios até os dias de hoje, teólogos discutem, estudiosos escrevem e pastores rezam, buscando formas cada vez mais fiéis e humanas de anunciar o Evangelho. Cartas e reflexões, vindas tanto de apoio quanto de preocupação, sempre fizeram parte desse processo sagrado.
Um exemplo notável disso aconteceu em agosto de 2018, quando um arcebispo aposentado decidiu compartilhar em uma carta de 11 páginas seus pensamentos mais íntimos. Aquela carta, escrita com sinceridade por um arcebispo já aposentado, acabou ganhando manchetes em todo o mundo. Suas palavras não se dirigiam apenas aos líderes da igreja, mas tocavam um ponto mais amplo e delicado: a necessidade de renovação, de transparência e de uma integridade espiritual que não se perca com o tempo. Houve reações diversas, é claro, mas o mais marcante foi o lembrete silencioso de que a igreja não está imune a perguntas difíceis, e muito menos a chamados de reforma. Ela é, afinal, uma comunidade de fiéis que, pela graça, tenta caminhar com fidelidade em cada nova geração. Hoje, esse diálogo continua vivo. Espalhado por vídeos, artigos, comunidades e bancos de igreja, o mundo ainda se pergunta: para onde caminha a igreja em meio a um cenário tão complexo? Mas em vez de alimentar divisões, muitos têm escolhido outro caminho: o da escuta, do discernimento, da busca por permanecer firmes na verdade, sem deixar de estender a mão com amor. E é aqui que, mais uma vez, ressurge a figura enigmática de São Malaquias. Sua lista com 112 papas, envolta em mistério, continua a intrigar estudiosos e fiéis há séculos. Os títulos simbólicos que ele usou foram interpretados das mais variadas formas, muitas delas criativas e cheias de significado. Um dos exemplos mais conhecidos é o do penúltimo papa da lista, geralmente associado a Bento XVI. Seu lema, escrito em latim, era Gloria Olivae, a glória da oliveira. Alguns enxergaram ali uma ligação com a paz, outros com a vida contemplativa, e ainda houve quem apontasse para ordens monásticas. As interpretações são diversas, mas todas têm algo em comum: a busca por sentido. E talvez seja justamente essa busca que torna os escritos de São Malaquias tão marcantes até hoje. Independentemente de se acreditar ou não em sua exatidão, eles nos conduzem a um mistério maior, o de uma igreja que caminha pela história sob um olhar que transcende o tempo. Há até um episódio curioso, quase cinematográfico, que mostra o quanto essas profecias foram levadas a sério em certos momentos. Em 1958, pouco antes do conclave que elegeria o Papa João XXIII, o cardeal Francis Spellman, de Nova York, fez um gesto simbólico que chamou a atenção. Ele alugou um barco e o encheu de ovelhas. O gesto inusitado do cardeal Spellman, que percorreu o rio Tibre em Roma a bordo de um barco cheio de ovelhas, pode até parecer uma brincadeira, mas foi recebido por muitos como uma referência direta e espirituosa à profecia que falava de um pastor e marinheiro. Independentemente de ter sido um ato de fé ou apenas um símbolo encenado, aquele momento deixou claro como essas antigas previsões continuavam sendo observadas com atenção. E então surge novamente a pergunta que muitos evitam fazer em voz alta. Afinal, o que devemos pensar de tudo isso? A última linha da profecia de São Malaquias anuncia um fim iminente? Ou seria, na verdade, um chamado mais profundo à renovação, à vigilância e à esperança? Com a chegada de Leão XIV ao trono de Pedro, essas questões ganharam novo fôlego, mas ao invés de causarem medo ou confusão, talvez estejam nos convidando a algo maior, a confiar menos em previsões e mais na providência. Quem sabe, no silêncio que acompanha esse novo pontificado, não estamos testemunhando um encerramento, mas sim a abertura discreta de um capítulo há muito tempo preparado, longe dos olhos e do barulho do mundo. Segundo a profecia tão debatida e atribuída a São Malaquias, o último nome da lista, aquele que vem após 111 descrições simbólicas, traz consigo uma expressão densa e carregada de mistério. Petrus Romanus, Pedro, o Romano. Esse nome sozinho já foi suficiente para despertar séculos de fascínio. Quem seria esse pastor final? Qual seria a sua missão? Estaria destinado a ser literalmente alguém chamado Pedro? Ou esse título apontaria para algo mais profundo? Um retorno simbólico às raízes da fé, à simplicidade e à coragem do próprio apóstolo Pedro? Parte do mistério em torno da profecia também está no fato de que, ao olhar para trás, muitos dos lemas atribuídos aos papas parecem de maneira impressionante coincidir com aspectos reais de suas vidas. Tome-se como exemplo o Papa Urbano III, cujo lema era Exunda Rosé, frequentemente interpretado como
da rosa e do lírio. À primeira vista, pode parecer apenas poético, mas o detalhe ganha força ao sabermos que Urbano II tinha laços familiares com Florença, cidade cujo brasão ostenta uma flor de lis estilizada, símbolo antigo de pureza, nobreza e forte ligação mariana. E há também o inesquecível João Paulo II, cuja frase profética era "De labore solis", traduzida como "do trabalho do sol", ou "do eclipse do sol". Curiosamente, ele nasceu em 18 de maio de 1920, dia em que houve um eclipse solar parcial. E ainda mais surpreendente, outro eclipse solar aconteceu durante o período de seu funeral, em abril de 2005. Para aqueles que creem na precisão da lista de Malaquias, esses fatos não são meras coincidências, são sinais. Sinais de algo maior que atravessa o tempo e se revela em detalhes que sozinhos poderiam passar despercebidos, mas que juntos compõem um quadro de algo divinamente entrelaçado. E mesmo assim, por trás de tudo isso, o que parece importar mais não é a confirmação de uma previsão, mas o chamado constante à fé, à vigilância e à confiança no mistério de Deus que nunca deixa de agir. Talvez o verdadeiro sentido por trás da lista de São Malaquias vá muito além de coincidências poéticas ou curiosidades históricas. Alguns teólogos e pensadores sugerem que a profecia não fale apenas sobre papas individuais, mas sobre a jornada da própria Igreja, uma caminhada feita de luzes e sombras, de vitórias e provações, que em todo o tempo retorna ao alicerce que nunca muda, Cristo. Ao longo de 2000 anos, a Igreja atravessou períodos de intensa renovação, mas também estações de duras provações. E em cada geração surgiram novas perguntas. Às vezes, essas perguntas vieram na forma de debates teológicos, outras em meio a desafios culturais ou mudanças sociais abruptas. Mas mesmo com tudo isso, a Igreja permanece. Não por sua própria força, mas pela promessa firme que ecoa desde o Evangelho de Mateus. Sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muitos estudiosos preferem hoje não se deter nos momentos mais escuros da história, mas sim na impressionante capacidade da Igreja de se levantar, se reformar e reencontrar seu caminho, sempre. O que define a alma da Igreja não são os escândalos ou os erros pontuais, mas os santos. Homens e mulheres de todas as épocas que viveram o Evangelho com coragem, entrega e alegria. São eles que deixam um legado muito mais forte e duradouro do que qualquer tropeço. E agora, esse legado continua nas mãos do Papa Leão XIV. Ele não caminha sozinho. É parte de uma corrente viva e ininterrupta que começa com o apóstolo Pedro. Seu papel não é cumprir uma profecia, mas guiar almas com humildade, sabedoria e sensibilidade em um tempo que parece cada vez mais incerto. E mesmo em pouco tempo como pontífice, ele já demonstra ser alguém que escuta, alguém que observa com atenção silenciosa as dores e as esperanças da Igreja, sem perder o chão sólido da tradição católica. Ainda assim, a dúvida persiste em alguns corações. Será que o tal Pedro, o Romano, não se refere a um nome literal ou a um local de nascimento, mas a um retorno simbólico? Um convite para que o papado volte às suas origens mais puras, ao essencial da missão de Pedro, que é cuidar das ovelhas, alimentar os que têm fome espiritual, consolar os que estão perdidos, não a partir de tronos ou cátedras, mas a partir da oração, da presença e do serviço silencioso. E se for isso mesmo, talvez estejamos vivendo não o fim, mas o reencontro com aquilo que, desde o início, sempre foi o coração da Igreja. Talvez a profecia de São Malaquias nunca tenha sido sobre o fim dos tempos, mas sim sobre um despertar espiritual, um chamado à simplicidade, à unidade e à santidade. Mesmo em meio às interpretações diversas e aos debates que continuam ao redor do mundo, algo permanece claro. Aquela antiga visão continua tocando corações e mentes. Ela nos lembra que a Igreja não é apenas uma estrutura, é um corpo vivo, uma comunidade de fé que caminha não pelo medo do amanhã, mas pela esperança em Cristo. E nesse contexto, a expressão misteriosa Pedro, o Romano, ganha um novo sentido, não como presságio sombrio, mas como farol, um lembrete suave de que é tempo de voltar, de confiar, de seguir adiante com fidelidade.
assim como fez o primeiro pastor às margens do mar da Galileia, quando respondeu com firmeza e amor: Senhor, tu sabes que eu te amo. E a isso, Cristo respondeu: apacenta as minhas ovelhas. Ao virarmos a página do último conclave e entrarmos nos primeiros dias do pontificado de Leão XIV, esse nome, Pedro, o Romano, paira como uma linha inacabada, metade mistério, metade espelho. Para alguns, a sensação de que a última frase de São Malaquias se refere a este momento ultrapassa o campo das coincidências. Parece mais uma convergência. Mas se esse título é mais simbólico do que literal, como muitos estudiosos acreditam, então o que ele realmente está nos apontando? Para compreendê-lo, talvez seja preciso abandonar os calendários e os lemas e fazer uma pergunta mais profunda. O que significa, de fato, a Igreja retornar às suas raízes? Como seria se o sucessor de Pedro encarnasse a missão original não como um soberano rodeado de pompa, mas como um servo que caminha entre os humildes, que escuta, guia e cura? Talvez Pedro, o Romano, não tenha sido escrito para nomear um homem, mas para nomear uma missão. Pedro nos remete à rocha sobre a qual Cristo edificou a Igreja. Romano nos chama de volta à identidade católica enraizada na tradição apostólica, firmada na cidade eterna que viu tanto glória quanto perseguição. Juntas, essas palavras parecem indicar um retorno às fundações, não por nostalgia, mas por necessidade de renovação. E Leão XIV chega justamente num tempo em que esse retorno não só parece desejável como urgente. A fé segue viva e florescendo em muitos cantos do mundo, especialmente na África, na Ásia e na América Latina. Mas há também um cansaço espiritual que se faz sentir em regiões onde o fervor já foi intenso. A vida moderna, com suas distrações, seu individualismo e seu clima de secularização, pode fazer até os corações mais devotos se sentirem perdidos. Nesse cenário, o chamado de um pastor não pode se limitar ao que é institucional. Ele precisa ser algo mais, algo profundamente humano, que fala com o olhar, com os gestos, com o coração. No fundo, a Igreja nunca foi apenas um sistema, ela é um refúgio, um lugar de encontro com o sagrado, não de controle, mas de conversão. E talvez seja justamente a isso que a profecia se refira. O último Papa não como um sinal de destruição, mas como um marco de retorno, um chamado a recentrar o olhar, a recordar o essencial. Sob o pontificado de Leão XIV, muitos começam a perceber essa mudança, não em grandes discursos, mas na forma como ele escolhe caminhar. Desde os primeiros gestos, como recusar símbolos de ostentação em favor da simplicidade ou pedir a bênção do povo antes de oferecer a sua, ele deixa claro: sua liderança não se apoia em aparência, mas em propósito. Alguns teólogos já descrevem este tempo como um silêncio beneditino antes de um sopro franciscano. Outros enxergam o início de uma era maranata, marcada pela pureza, pela humildade e pela confiança nas discretas ações da graça. Independentemente do nome que se dê, o sentimento que atravessa muitas dessas interpretações é o de que estamos entrando em uma fase de recolhimento interior, talvez de poda, mas também de florescimento, porque a Igreja, como qualquer organismo vivo, tem seus ritmos. Há tempos de expansão e de expressão, seguidos por temporadas de escuta e de purificação. No passado, esses momentos foram guiados por figuras como São Bento, São Francisco, Santa Teresa d'Ávila, homens e mulheres que não chamaram a Igreja a gritar mais alto, mas a brilhar com mais clareza, que não convocaram batalhas contra a cultura, mas inspiraram a viver o Evangelho com tamanha integridade que até quem não cria acabava tocado pela luz. Será que Leão XIV poderia se tornar uma figura assim? Ainda é cedo para afirmar com certeza. Mas suas atitudes já ecoam profundamente no coração da alma e da história da Igreja. Ele fala com suavidade, mas com firmeza. Evita a controvérsia gratuita, preferindo abrir espaço para a comunhão. Valoriza as verdades eternas da fé, sem ignorar as inquietações do coração moderno. E é exatamente aí que o nome Pedro, o Romano, deixa de ser apenas uma frase perdida em um manuscrito antigo. Ele se transforma em um símbolo de identidade. Um convite para que a Igreja volte a ser o que sempre foi em sua origem, não um grupo moldado por estruturas ou status, mas um povo movido pelo amor.
as pessoas que alimentam os famintos, cuidam dos feridos, acolhem os estrangeiros e se ajoelham ao lado dos que sofrem. Essas são as pedras vivas da igreja. No começo, a igreja não tinha poder aos olhos do mundo. Não havia catedrais imponentes, prestígio social ou influência global. E ainda assim, ela transformou o mundo não pela força, mas pela fidelidade. Enfrentou impérios não com espadas, mas com sacramentos. Não conquistou com leis, mas com vidas transformadas pela presença viva de Cristo. É esse espírito que talvez esteja por trás do nome Pedro, o romano, não como a figura de um único homem, mas como o sinal de um movimento. Não o colapso da igreja, mas o colapso de tudo o que não é essencial. Sob essa luz, o último Papa não é um presságio de medo, mas um testemunho de fidelidade. Ele não é o último porque a igreja está prestes a terminar, mas porque algo antigo está voltando a florescer. Com Leão XIV, podemos estar testemunhando uma igreja que talvez se torne menor em números, mas mais forte em espírito. Uma igreja que solta as amarras do aplauso e da popularidade para reencontrar o que significa ser pobre de espírito, ter fome de justiça, ser manso, misericordioso, puro de coração. Uma igreja que fala menos, mas brilha mais. Este não é o tempo dos encerramentos, é o tempo do essencial. E sob essa perspectiva, o nome Pedro, o romano, se torna um desafio pessoal a cada crente. Ele nos pergunta: estamos dispostos a voltar, a seguir não a multidão, mas a cruz? A reconstruir não estruturas, mas altares dentro de nossos próprios corações? Porque a verdadeira igreja não é feita de tijolos. Ela é construída sobre corpos oferecidos em amor, sobre almas entregues em oração, sobre vidas vividas em santidade silenciosa. E talvez, no fim das contas, seja isso que a última entrada da profecia mais queira nos dizer, que quando a lista termina, a missão começa. Não nas mãos de um único homem, mas nos corações de muitos. Talvez Leão XIV seja, sim, o pastor que São Malaquias vislumbrou, não por causa de política ou poder, mas por causa da presença, porque ele lembra a igreja quem ela é. E em uma era barulhenta, um lembrete assim não é apenas profético, é inestimável. Nas semanas que se seguiram à sua eleição, algo curioso começou a acontecer. Não dentro dos salões de mármore do Vaticano, mas nos cantos silenciosos do mundo. Não começou com manchetes nem com declarações impactantes. Não houve pronunciamentos grandiosos, nem reformas anunciadas em varandas. E ainda assim, sob a superfície, um movimento foi nascendo. Em paróquias, seminários e lares, a igreja parecia se inclinar para a frente, como quem ouve com o coração aberto algo novo, ou talvez algo antigo, que finalmente voltava a ser dito. O Papa Leão XIV fez uma escolha simples, mas profundamente simbólica. Em vez de entrar em um carro oficial, preferiu caminhar até uma capela próxima para rezar. Não havia câmeras acompanhando seus passos, nem discursos preparados. E mesmo assim, a imagem daquele homem de branco cruzando em silêncio as ruas de pedra de Roma falou mais do que 1000 homilias. Sussurrou humildade, transmitiu a imagem de um pastor que volta à oração antes de se dispor a guiar. E para muitos, foi como o primeiro sopro de algo sagrado que retornava discretamente ao coração da igreja. Pessoas do mundo inteiro começaram a prestar atenção. Não do jeito dos analistas políticos ou dos comentaristas de plantão, mas com o respeito silencioso de quem percebe que algo importante está acontecendo. Em Manila, um grupo de estudantes universitários passou a se reunir toda semana para ler os escritos dos primeiros padres da igreja, inspirados pelo convite do Papa a redescobrir a sabedoria dos antigos. Em Buenos Aires, um padre de bairro chorou durante a missa ao dizer que Leão XIV o fazia lembrar dos pastores de sua infância, homens serenos, firmes, inabalavelmente fiéis. E em pequenas cidades do interior da Europa e da América do Norte, fiéis que haviam se afastado silenciosamente da vida da igreja voltaram a observar, não por causa de espetáculos, mas pela verdade que viam. Não era exatamente o que Leão XIV dizia, era o modo como ele dizia, ou mais ainda, o modo como vivia o que dizia. Mesmo no início de seu pontificado, sua presença já começava a assumir a forma de um espelho, refletindo o que muitos sentiam lá no fundo, uma fome que não era por novidades, mas por proximidade. Num tempo em que tudo é ruído, velocidade e algoritmo,
surgiu um homem que falava com pausas, que respondia com parábolas, não com planos, que parecia carregar dentro de si a autoridade tranquila de quem sabe o que é não ser visto pelo mundo, mas profundamente conhecido por Deus. E foi isso para tantos que deu um novo peso à profecia de São Malaquias. Porque se Pedro o Romano nunca foi sobre um nome literal, mas sim sobre um tipo de liderança, um retorno às raízes da igreja, uma reativação do espírito apostólico, então talvez não seja a figura de Leão XIV que cumpre a profecia, mas o caminho que ele convida a igreja a trilhar. Seu modo de viver já era, por si só, um convite à conversão, não apenas individual, mas eclesial. Leão XIV decidiu não morar nos tradicionais aposentos papais, mas sim em uma residência simples, junto de outros sacerdotes. E isso não foi apenas uma escolha de moradia, foi uma escolha de coração, um gesto silencioso que dizia muito. A força da igreja não está em suas torres, mas em suas mesas, onde os famintos são alimentados, os enlutados consolados e os solitários ouvidos. Em sua primeira encíclica, intitulada Lux in Silentio, Luz no Silêncio, ele não falou com pressa, mas com clareza. Não começou com advertências ou críticas, mas com uma meditação sobre a importância da contemplação em um mundo viciado em velocidade. Convidou os católicos do mundo inteiro a criarem pequenos espaços de oração no cotidiano, a transformarem momentos comuns em lugares sagrados, a acenderem velas, não apenas nos altares, mas no coração. A resposta não foi ruidosa, mas profunda. Mosteiros relataram um aumento nas vocações. Capelas de adoração ao Santíssimo começaram a se encher, até mesmo em grandes centros urbanos. Jovens adultos passaram a formar grupos de leitura para estudar as Escrituras, não de forma acadêmica, mas devocional, espontânea, como nenhum programa ou campanha de marketing jamais conseguiria planejar. A igreja começava a respirar novamente, e ainda assim, no meio desse renascimento sereno, as perguntas persistem. O que significa agora a profecia de São Malaquias? Leão XIV seria mesmo o último Papa, como alguns ainda acreditam? Ou será que, o tempo todo, entendemos essa profecia da maneira errada? Talvez ela nunca tenha sido sobre números ou previsões catastróficas. Talvez tenha sido desde o início uma parábola, não para preparar a igreja para o fim, mas para lembrá-la do seu destino. Um destino que não depende de estruturas, mas de fidelidade espiritual, que não fala de encerramentos, mas de permanência. Se for assim, então Leão XIV não representa uma conclusão, mas um compasso, um símbolo, não do que está terminando, mas do que está sendo purificado. E à medida que mais pessoas compreendem isso, a conversa em torno da profecia também se transforma. Deixa de ser sobre medo e passa a ser sobre foco. Deixa de buscar datas e códigos e passa a buscar aquilo que a igreja sempre foi chamada a ser, uma testemunha. Não uma fortaleza, mas uma família. Não um sistema, mas um santuário. Não uma relíquia do passado, mas uma luz viva para o mundo. Em sua homilia no segundo domingo da Páscoa, Leão XIV disse algo que ficou gravado no coração de muitos. O mundo não precisa que a gente preveja o futuro. Ele precisa que sejamos fiéis no presente. Se fizermos isso, o futuro se resolverá por si. E talvez, no fim de tudo, esse seja o verdadeiro significado da última linha da profecia. Não o anúncio de um fim, mas o nascimento de um recomeço. A mensagem por trás da enigmática expressão Pedro, o Romano, talvez nunca tenha sido um mapa do que está por vir, mas um espelho que nos mostra quem somos chamados a nos tornar. E se a igreja conseguir se lembrar disso, se permanecer fiel, humilde e enraizada, então talvez essa profecia não fale sobre o que chega ao fim, mas sobre o que permanece. Por entre continentes e culturas, em capelas cheias de incenso e em lares aquecidos por orações sussurradas, os fiéis continuam a se perguntar: o que realmente significa falar sobre o último Papa? É um encerramento, um alerta ou algo completamente diferente? Talvez seja um chamado para olharmos o coração da igreja com outros olhos. Nos dias que se seguiram à eleição de Leão XIV, essa pergunta se espalhou como semente ao vento, encontrando solo fértil em seminários de Nairobi, em paróquias de Cracóvia, em centros de estudo em Roma e nas mãos jovens que acendiam velas em Guadalupe. A antiga frase, Pedro o Romano,
começou a soar de uma forma nova, não como um prenúncio sombrio, mas como um enigma que merece ser meditado. No Ocidente, onde a Igreja tem enfrentado há décadas as marés culturais em constante mudança, muitos passaram a interpretar a profecia não como uma ameaça, mas como um convite. Veem em Leão 14, não o encerramento de uma era, mas o início de uma purificação, uma poda que não mata a árvore, mas fortalece suas raízes. Para esses fiéis, o último Papa não carrega a imagem do desastre, mas aponte para uma renovação, onde as verdades antigas do Evangelho são reavivadas em almas cansadas de ruído e novidade. Já em regiões da África e da Ásia, onde o catolicismo cresce com vigor jovem e vibrante, essa mesma profecia carrega outro tom. Não é falada com medo ou fim, mas com fascínio. Para muitos, trata-se de um símbolo e não de um encerramento literal, uma referência a um Papa que representa de forma viva a universalidade da Igreja. Um pastor que encarna o rosto global do catolicismo, Leão XIV, com sua bagagem pastoral multicultural, seu espanhol e inglês fluentes e sua profunda ligação com a espiritualidade latino-americana, soa para muitos como esse retrato vivo da Igreja que abraça todos os povos, um romano de espírito, mas filho do mundo. Para muitos em regiões onde a fé permanece mais livre das disputas culturais e mais entrelaçada com a vida comunitária e a celebração, a expressão Pedro o Romano não traz receio, traz alegria. É lembrança viva de que a missão da Igreja continua, talvez com mais urgência, mas também com mais clareza. Para os jovens católicos desses lugares, o último Papa não representa o fim de uma caminhada de fé. Se há um significado, é justamente o de um início, o chamado a servir com coragem, proclamar Cristo com convicção e caminhar com a Igreja rumo ao futuro que Deus já preparou. Mesmo nos corredores do Vaticano, onde tradição e teologia se entrelaçam com diplomacia e liturgia, nota-se uma abertura sutil para refletir sobre essa profecia, não como doutrina, claro, mas como um fenômeno cultural que continua a mexer com a imaginação. Alguns estudiosos sugerem que o último Papa não se refere à sucessão em si, mas a um retorno ao espírito apostólico. Nessa visão, Pedro, o Romano, não é um nome, mas um símbolo, o de um Papa que conduz não do trono, mas da cruz, que guia não por decretos, mas pelo exemplo. E muitos acreditam que Leão XIV encarna essa imagem com uma precisão serena. Seu modo de liderar já aponta para uma virada. Menos administração, mais contemplação. Reduziu aparições formais, aumentou o tempo de oração pessoal e, em diversos momentos, chamou a Igreja a voltar os olhos para os esquecidos, os pobres, os idosos, os encarcerados, os não nascidos. Seus discursos são breves, mas seus silêncios falam fundo. Sua primeira bênção pública não veio após um discurso político, mas com um pedido: rezem por mim e eu rezarei por vocês. Para alguns, isso pode soar pequeno, mas para quem escuta com atenção, há algo antigo nessas palavras. Parece um retorno, não à nostalgia, mas à origem. E talvez esse seja o verdadeiro sentido da última profecia, que depois de tantos séculos de complexidade, a Igreja volte a lembrar quem ela realmente é. Ela é a esposa de Cristo, é a voz da misericórdia, é a presença da esperança num mundo que tantas vezes se esquece de como esperar. No Brasil, um grupo de jovens católicos tem se reunido toda sexta-feira à noite para refletir sobre os escritos papais ao longo da história. Mas eles não começam pelos recentes. Começam pelas cartas de São Pedro e avançam pouco a pouco, conectando cada ensinamento como se não fossem eventos isolados, mas uma única conversa viva que atravessa os séculos. Chamam esse encontro de A Jornada da Rocha, uma homenagem à linha inquebrável que liga Galiléia a Roma, do pescador ao pontífice. Um mosteiro francês que havia encolhido até restarem apenas 6 monges idosos, voltou a atrair novas vocações. Não por causa de campanhas publicitárias, mas por causa da atmosfera. Um jovem que ingressou recentemente contou que viu uma foto do Papa Leão XIV sentado sozinho numa capela, com o rosto curvado e as mãos entrelaçadas. Aquela imagem, ele disse, fez com que ele se lembrasse de que a oração ainda importa, de que o silêncio ainda fala. No Canadá,
uma escola católica que enfrentava dificuldades para manter o interesse dos alunos, iniciou uma nova série de retiros espirituais. O título do primeiro, Pedro o Romano, tornando-se pastor em nosso tempo. Ali os estudantes não aprendem sobre o fim dos tempos, mas sobre o serviço. São incentivados a escrever cartas para pessoas solitárias, visitar asilos, jejuar não por obrigação, mas por renovação interior. Não são grandes mudanças globais, são pequenos gestos. Mas pensando bem, Belém também era pequena, Nazaré, esquecida, e o túmulo vazio, silencioso. Talvez a profecia sempre tenha sido sobre isso. Não sobre datas, mas sobre direção. Não uma contagem regressiva, mas um chamado. Não o último papa em sentido literal, mas o último lembrete do que o papado deveria ser desde o início. Um testemunho vivo do amor de Cristo em cada tempo. E enquanto Leão XIV segue com seu trabalho sereno, o mundo não olha para seus títulos nem para suas vestes. Olha para seus passos. Para onde ele irá? Quem ele irá servir? Como ele vai falar a uma geração tão desconfiada e, ao mesmo tempo, tão faminta por sentido? Talvez a resposta já esteja surgindo, não em eventos grandiosos, mas na santidade de cada dia, na forma como um pastor cuida de seu rebanho, não com trovões, mas com confiança, não com medo, mas com fé. E nesse desdobrar suave e constante, a última linha da profecia de São Malaquias começa a soar menos como um alerta e mais como um sussurro. Um sussurro que diz: volta, reconstrói, recorda. Longe dos salões de mármore do Vaticano, distante das vestes solenes e das manchetes barulhentas, os primeiros dias do pontificado de Leão XIV estão despertando algo que dura mais do que qualquer notícia. Uma conversão silenciosa, não apenas entre bispos ou acadêmicos, mas entre católicos comuns, entre corações que discretamente estão voltando a escutar. As mães, os professores, os estudantes, os agricultores, as enfermeiras, os aposentados, todos aqueles que acordam cedo, trabalham duro e tentam, com simplicidade, manter viva a fé no ritmo comum da vida, talvez esses sejam o verdadeiro termômetro de qualquer pontificado. Não importa tanto o quanto ele ecoa nas catedrais, mas sim como ele entra nas cozinhas, nas salas de aula, nas orações da manhã ou nas caminhadas silenciosas do fim do dia. Em cidades e vilarejos ao redor do mundo, algo suave está começando a se espalhar. Não chega como um terremoto, mas como uma brisa de devoção renovada. Na Polônia, uma mulher que havia deixado de ir à missa desde a morte do marido, contou ao padre da paróquia que algo no tom humilde do novo papa a fez se sentir acolhida novamente. Ela não soube explicar ao certo. Fazia anos que não acompanhava as notícias da igreja, mas ao vê-lo abaixar a cabeça e pedir orações antes de oferecer a sua, chorou. Parecia que ele se inclinava com a gente. Não sobre a gente, disse ela. Nas Filipinas, um grupo de pescadores começou a rezar o terço juntos, ao amanhecer, antes de lançar as redes ao mar. Não faz parte de nenhum programa da paróquia. Não há cartazes, hashtags ou vídeos. Simplesmente começou quando um deles ouviu dizer que o Papa Leão havia falado sobre o valor do silêncio e de como cada dia deveria começar com uma conversa com Deus. O silêncio não é vazio, ele disse, é um convite. E o pescador respondeu, então vamos aceitar. Em uma pequena cidade da Itália, um adolescente chamado Marco, que antes zombava da religião como algo ultrapassado, hoje pinta ícones com a avó. Ele ainda não entende bem toda a teologia, mas conta que há algo no modo como Leão XIV fala, com calma, firmeza e paciência, que o faz querer compreender. Não soa mais como regras, diz. Parece uma história da qual eu quero fazer parte. Esses não são casos isolados. Em diversos cantos do mundo, surgem relatos, não de grandes eventos, mas de pequenos despertares. Uma jovem na Nigéria, que lutava contra a ansiedade, encontrou conforto nas palavras do Papa sobre a quietude interior. Em seu diário escreveu, pela primeira vez acredito que a santidade pode ser possível para alguém como eu, não perfeita, nem barulhenta, apenas presente. Em Montreal, um padre aposentado que havia se afastado discretamente do ministério por problemas de saúde, voltou a gravar reflexões em áudio, inspirado pelo encorajamento do Papa de que toda voz, por menor que pareça, tem valor no corpo de Cristo. O que une todas essas histórias não é uma doutrina, mas algo mais íntimo, reconhecimento.
reconhecimento de que, com Leão XIV, a Igreja ganhou um pastor que não tenta impressionar, mas tocar o coração. Para impressionar, convida, não prega de cima para baixo. Escuta, ele não apenas recorda aos fiéis o que a Igreja ensina, mas, sobretudo, o que a Igreja é. Um lar, não um tribunal. Um candelabro, não um pedestal. Até mesmo nas redes sociais, onde a fé muitas vezes se fragmenta em discussões, um novo tipo de conteúdo começa a surgir. Vídeos curtos mostram gestos simples do Papa, abençoando uma criança com deficiência, permanecendo em oração ao lado do túmulo de um mártir esquecido, conversando com ternura com trabalhadores. Essas imagens são compartilhadas sem legendas chamativas, como se todos entendessem que qualquer palavra seria um ruído desnecessário. Um jovem pai argentino publicou um vídeo chamado "Ele me lembra meu avô". Era uma montagem com o Papa Leão amarrando o sapato durante um evento público, ao lado de uma gravação do próprio avô fazendo o mesmo gesto. Na legenda escreveu: "Não se trata de poder, é sobre presença, e é disso que a gente precisa". Talvez esse seja o segredo da crescente influência de Leão XIV. Ele não exige atenção, ele conquista a confiança. Em um mundo cheio de vozes que gritam, sua voz acalma. Numa era acelerada, seu ritmo desacelera. Ele não tenta controlar o futuro, ele se ancora em algo que não se move. E por causa disso, muitos estão começando a caminhar com ele. Até mesmo aqueles que se distanciaram há muito tempo da Igreja começam a repensar o que significa crer. Na Austrália, um homem que havia se afastado após a morte da mãe voltou a entrar em uma igreja pela primeira vez em 15 anos. Não foi por causa de uma homilia, mas por algo que o Papa disse quase de passagem. A igreja não é apenas o lugar onde celebramos a alegria, é também o lugar onde somos autorizados a chorar. Aquela frase o trouxe de volta. "Eu achava que ninguém na igreja enxergava minha dor", disse ele, mas ele viu. Momentos assim nos lembram que a santidade nem sempre se parece com glória. Às vezes, ela se parece com ternura. Às vezes, soa como silêncio. E muitas vezes, se sente como ser visto. O Papa Leão XIV, talvez sem perceber, devolveu à fé uma coisa que muitos tinham perdido: humanidade. E é por isso que, mesmo sem prometer respostas para tudo, ele tem sido para tantos a resposta que o coração ainda esperava. Ele carregava, não um título, mas uma missão. E talvez seja isso que hoje comove tantos corações ao redor do mundo. O Papa Leão XIV não tenta redefinir a Igreja, mas, com humildade, devolve a ela sua essência. Ele não a reinventa, ele a reapresenta com paciência e delicadeza, como um espaço de descanso e não de exigência, como um abrigo e não um tribunal. E, silenciosamente, as pessoas estão respondendo, não porque ele mandou, mas porque, ao viver o que prega, ele mostra o caminho. Diante disso, a antiga profecia de Pedro, o Romano, começa a brilhar com um novo sentido. Talvez o último Papa não seja o fim de uma linha, mas o primeiro de um retorno. Não o colapso de algo, mas o ressurgimento do que estava soterrado. A fé simples dos pescadores, a coragem dos mártires, o abraço de uma igreja que chama cada um pelo nome. Se isso for verdade, então a verdadeira profecia não está escrita em latim, mas nas vidas discretas e fiéis, naquelas que recomeçam a cada manhã com uma oração. Vidas que agora, inspiradas por Leão XIV, ousam acreditar que até o menor dos gestos pode tocar a eternidade. À medida que os primeiros meses de seu pontificado se desenrolam, um novo ritmo começa a tomar conta da vida da Igreja. Não é um compasso ditado por instituições ou calendários, mas por algo mais profundo, um silêncio interior, uma espécie de recalibração espiritual. Não grita nas manchetes, apenas sussurra por baixo das superfícies, convidando não multidões, mas consciências. E nesse silêncio, a pergunta persiste. Será que entendemos errado o que significava o fim da lista profética? A lista de São Malaquias talvez nunca tenha sido um roteiro para especulação, mas por séculos ela acendeu a imaginação dos fiéis. Linha após linha, sussurrava através da história, descrevendo papas que vieram e partiram, alguns na glória, outros em meio a provas. Agora com o nome Pedro o Romano, encerrando a sequência, o que muitos se perguntam não é apenas o que isso significa, mas o que isso exige, porque se essa última frase não era sobre fim, mas sobre fidelidade,
Talvez seu cumprimento mais verdadeiro não esteja no nome de um homem, mas na maneira como por meio dele a igreja reencontra sua alma. E é aqui que Leão 14, seja ou não aquele que Malaquias anteviu, começa a ressoar tão profundamente com o espírito da profecia. Ele não é barulhento, ele não é chamativo, seus paramentos são simples, suas palavras contidas, mas nessa simplicidade muitos veem o eco de São Pedro, um homem imperfeito, transformado não pelo poder, mas pela misericórdia. Um homem que conheceu o fracasso, o perdão e, por fim, o chamado de apacentar as ovelhas com amor e verdade. E talvez seja isso o que, mais uma vez, esteja começando. Sinceros, com o coração inteiro. Porque mais do que um tempo de fim, talvez este seja um tempo de retorno, não ao passado como nostalgia, mas às origens como sentido. Papa Leão XIV não caminha à frente de uma revolução institucional, mas inspira uma redescoberta pessoal e coletiva. Ele não grita por mudanças, ele sussurra por conversão. Em vez de proclamações, ele oferece presença. Em vez de estratégias, ele oferece silêncio. Sua liderança não tem sido marcada por rupturas, mas por reconciliações. Ele nos convida a olhar para a igreja não como uma fortaleza distante, mas como um hospital de campanha, onde há espaço para os feridos, os esquecidos e os que ainda buscam cura. Ele não quer uma igreja intocável, mas uma igreja respirando de novo, encarnada na realidade, viva na compaixão. E pouco a pouco, sinais discretos apontam para isso. Missas com bancos antes vazios agora recebem fiéis com olhos atentos e corações abertos. Crianças perguntam sobre santos como quem procura exemplos, e não personagens de contos. Adolescentes se oferecem para servir não por obrigação, mas por inquietação. Uma vontade de entender o que é essa santidade que parece, de repente, tão próxima. É um renascimento silencioso fundado não em comoções, mas em encontros reais. E nesse movimento lento, mas constante, a igreja começa a lembrar quem ela é. As perguntas que o mundo lança, se o Papa mudará regras, surpreenderá ou causará rupturas, talvez revelem mais sobre as expectativas do mundo do que sobre o real chamado deste tempo. Porque a verdadeira mudança que se insinua não está em documentos novos, mas em devoções renovadas. É como se o Evangelho, em sua forma mais crua e pura, estivesse voltando a soprar sobre os corações. Como se o tremor dos primeiros mártires voltasse a ser sentido. Como se o fogo de Pentecostes reaparecesse, não em decretos, mas em almas inflamadas de fé. Nesse contexto, a profecia de Pedro, o romano, já não soa como ameaça, mas como reflexo, um espelho que não assusta, mas alinha, que não anuncia o fim, mas convida ao recomeço. De volta à margem do lago, ao olhar de Jesus para o pescador, a mesa onde o pão foi partido e os olhos se abriram. Se Leão XIV de fato encarna esse Pedro profetizado, então o que Malaquias viu talvez nunca tenha sido o fim de um tempo, mas o reencontro com o início de tudo. Um chamado para caminhar novamente, simples, descalço se for preciso, mas com fé, com humildade e com amor. Nunca estivemos sozinhos. O mundo continua girando com suas incertezas e perguntas sem resposta, mas em 1000 pequenos lugares, de igrejas escondidas em vilarejos a grandes cidades, algo antigo começa a despertar. Um sussurro entre os fiéis, um sopro de esperança no silêncio, não porque alguém anunciou que o fim está próximo, mas porque alguém, de forma serena, lembrou que a missão da igreja jamais mudou: amar, servir e testemunhar. E nessa redescoberta, a última linha da profecia já não soa como encerramento, mas como um novo começo prestes a acontecer. À medida que o pó da especulação se assenta e a vida comum da igreja retoma seu ritmo, não somos deixados com um final dramático, mas com algo muito mais profundo, uma escolha. A profecia de São Malaquias, com toda sua mística e fascínio, nunca exigiu que prevíssemos o futuro. Ela nos chama a refletir sobre o presente, sobre onde estamos, no que nos tornamos e sobre o que a igreja é chamada a ser. Papa Leão XIV, cumprindo ou não a última linha daquela lista antiga, tornou-se algo mais significativo que um nome ligado à profecia. Tornou-se um espelho para a alma da igreja, um lembrete de que a santidade não se mede pelo aplauso da história, mas pelo olhar do céu.
Seu pontificado, ainda nos primeiros passos, não tem sido marcado por revoluções ou reformas, mas por um recomeço silencioso, uma reorientação do coração. Um chamado gentil para redescobrir o que significa caminhar com Cristo, não acima do mundo, mas ao lado dele. Talvez seja isso o que São Malaquias viu. Não um último papa em tom apocalíptico, mas um último lembrete, uma última oportunidade de retorno. Um convite final à igreja para voltar à fonte, recuperar o que foi esquecido, não a doutrina, mas a devoção, não o esplendor, mas a presença, não o barulho, mas a proximidade de Deus. Nos passos suaves de Leão XIV, a igreja reencontra um novo compasso, um ritmo que não corre, que não entra em pânico, que escuta, e nesse compasso, pessoas de todas as partes do mundo começam a se levantar, em silêncio, com fé, uma a uma, pais conduzindo orações em suas casas, jovens descobrindo sentido no silêncio, sacerdotes reencontrando alegria nos sacramentos, artistas voltando a pintar, idosos lembrando que suas orações ainda movem montanhas, crianças observando um homem humilde de branco e se perguntando o que significa, afinal, ser bom de verdade em um mundo tão complicado. Esse é o milagre que já começou, não um espetáculo, mas um despertar. A profecia, ao que tudo indica, cumpriu seu propósito, não apontando para um fim, mas preparando a igreja para um novo início, não com certezas, mas com entrega, não com medo, mas com fé. E no coração de Roma, sob a sombra de uma cúpula milenar, um novo pastor reza em silêncio, com simplicidade, sem alardes. Enquanto o mundo observa, e lá no fundo da alma da igreja, uma antiga verdade sussurra de novo: a rocha ainda está de pé.